Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo para mais um podcast, nesse episódio maravilhoso, onde a gente vai estar com uma pessoa maravilhosa. Mas antes, muito obrigada por esse seu tempo que você tirou para estar nos escutando ou nos assistindo, né? Aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, né? Para estar ouvindo um pouco dessas histórias, desses testemunhos que edificam a nossa fé. E hoje nós estamos aqui com a pastora Cris, ela que é filha de Deus, mãe, pastora e empresária. Muito obrigada, pastora Cris, por estar aqui com a gente nesse dia muito especial. E a nossa primeira pergunta eu vou deixar a Grazi fazer, né? Vai, Grazi, pode começar. Bem-vinda, pastora. E a primeira pergunta para a gente entrar aí na nossa conversa é: qual foi a sua primeira experiência com Deus? Foram tantas, mas... Se apresente um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, eu sou a pastora Cris Maia, né? Conhecida como Cris Maia, mas meu nome é Cristiane. E eu sou mãe de 4 bênçãos de Deus e também sou vó. Sou pastora do Ministério AR e sou empresária na área da beleza, para a glória de Deus. É isso. E a sua primeira experiência? Conta pra gente. Foram muitas experiências que eu tive com o Senhor. Muitas experiências. Mas teve uma que logo no meu começo, né? No começo da minha busca por Deus, achando que tinha alguma coisa, foi em Belém, que eu vim de Belém, né? E na igreja que eu participava, o que era de sobrenatural era ser batizada com o Espírito Santo. Porque naquele tempo a única coisa que orar em línguas era... Eu acho que sobrenatural. Sobrenatural, você orar em línguas. Então eu me preparei durante era uma campanha que tinha na minha igreja, que fazia campanha de 7 dias. E eu dizia que não, até sexta-feira eu vou ser batizada com o Espírito Santo, que era a oração em línguas também que vinha, né? E tinha todo aquele ritual que as pessoas falavam assim, tem que falar aleluia, 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 glória, 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 e aquela coisa que todo mundo acha que precisa disso, né? Sim. E aí, como eu determinei no meu coração, na sexta-feira realmente eu fui batizada em línguas e com o Espírito Santo. Eu fiquei maravilhada, assim, Então, a partir daí eu comecei a buscar, ler a palavra, e eu logo comecei a orar em línguas, não, quero entrar na oração de meio-dia, que é batalha espiritual. Nem sabia o que eu estava falando, estava indo no fluxo, né? E comecei a oração de meio-dia na minha igreja, a liderar, e com algumas mulheres. E nós orávamos toda sexta-feira, e nós guerreávamos, intercedíamos pela liderança, pelas pessoas. E quando passou um mês assim de oração, o Senhor falou para mim que não era mais para eu naquele dia ficar intercedendo pelas pessoas, e sim para mim só agradecer por tudo. E no meio da oração nós estávamos adorando e só orando em línguas e algo aconteceu dentro da igreja. É como se uma nuvem de fumaça entrasse no ambiente e eu vi literalmente, assim, foi bem nítido, vozes de um louvor, como se fossem anjos cantando, sabe? Vozes diferentes. Só que eu achei assim, acho que isso é coisa da minha cabeça, né? Acho que é coisa da minha cabeça, eu vou deixar para lá. Quando nós saímos do local, uma minha amiga que estava comigo nesse tempo, que o nome dela é Patrícia, que mora em Belém ainda, ela disse: você não ouviu algo diferente, assim? Eu ouvi como se entrasse uma fumaça no ambiente, e eu ouvi vozes de louvores, assim, eu também ouvi, eu falei para ela. Tu ouvi? Aí a outra irmã falou assim: eu também ouvi, quer dizer, nós experimentamos algo, mas não sabíamos, todo mundo experimentou a mesma coisa, foi uma das primeiras experiências. E a partir daí eu comecei a buscar muito, e eu comecei a ler o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. E eu lia Atos e eu dizia assim: eu quero viver isso aqui.
eu quero ver as pessoas curadas, eu quero ver as pessoas cheias do Espírito. E eu disse, o que eu vivo, não tem isso. Porque isso aqui é o verdadeiro evangelho, isso aqui é ser cristão de verdade. E eu queria muito ver, eu almejava muito por isso. E aí eu comecei a buscar em outras igrejas, mais pentecostais, porque na minha igreja não era muito assim, era só oração em língua na quarta-feira e pronto. Só isso que tinha, não tinha uma busca assim, né? E aí eu fui visitar uma igreja pequena, que tinha no bairro da minha cidade, e eu fui lá, que alguém falou que se aquela pastora, que era uma pastora, ela fala muito do Espírito Santo. E esse dia eu entrei, primeira vez que eu fui, eu entrei. Quando eu saí da igreja, assisti o culto tudo, quando eu saí, é como se eu andasse em nuvem, e como se eu estivesse dentro de uma bolha, assim. Eu saí anestesiada daquele lugar. Eu nunca esqueço, eu andava assim, estava tudo em câmera lenta. Eu disse, meu Deus, que lugar. Era uma nuvem de glória, assim, que hoje a gente sabe que é uma presença, né, que existe, né, num ambiente, uma atmosfera bem forte. E aí eu saí assim encantada, disse, o que é isso? Porque eu não sabia discernir o que era. Sabia que era bom, mas não sabia discernir. Então essa foi uma das primeiras experiências que eu tive. E quando eu comecei a buscar, eu levei uma moça para um encontro com Deus da minha igreja. Ela era espírita. Ela era minha amiga desde 15 anos de idade. E lá no Espiritismo falaram para ela que ela tinha que buscar as coisas debaixo do alto, que lá não tinha lugar dela. Aí ela foi comigo para o encontro com Deus e ela aceitou Jesus lá e queria se batizar no mesmo dia, né? Só que ela queria se batizar nas águas e queria se batizar em línguas também. E aí eu disse para ela, não pode, porque não dá para ser assim. Você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem... Só que ela saiu meio frustrada, porque ela foi batizada nas águas, mas não foi batizada em línguas. Ela, no final de semana, ela não conseguiu, né? Não conseguiu oração em línguas e tal, pela força da vontade, né? Mas tudo bem. Aí passou uns meses, assim, uns dias, acho que foi uma semana, ela me ligou e disse para mim assim, eu fui batizada nas línguas. Aí eu disse, sim, eu fui batizada no meu quarto nas línguas. E eu vi no YouTube aqui um pastor que ensina. E aí eu disse, essa menina, isso é... Como é que fala? Isso é heresia. Nunca vi alguém dizer que se ensina como ser batizado em línguas. E eu fui na casa dela. E aí eu fui ver, ela disse, é esse pastor aqui. Esse pastor, ele ensina como ser batizado em línguas. Eu fui para casa com o DVD, né, que ela me mostrou onde era nesse tempo, e aí eu fui assistir o vídeo do pastor lá que ensinava como orar em línguas. E aí na hora eu fiquei assistindo, né, todo o ensino que ele dava e tudo, como eu deveria fazer e tal. Só que eu já era batizada, né, em línguas. Aí quando eu acabei de assistir o vídeo, aí eu fiquei tomada pelo Espírito dentro da minha sala. Eu não conseguia, o poder de Deus me tomou. E aí eu fiquei louca, tipo, meu Deus, o que é isso? Eu quero saber como é que funciona. Você participou dessa heresia. E aí eu comecei, foi algo que incendiou meu coração, e eu comecei a espalhar o DVD para todos os meus amigos. E todo mundo dizia que eu estava louca, que era fogo estranho, que não sei o quê e tal. E aí nós trouxemos esse pastor para a nossa cidade. Só que ninguém queria esse pastor lá na nossa cidade, porque era muito estranho um pastor ensinar como se manifestava o poder de Deus no seu corpo, o que era eletricidade, vento, ministrar sobre as pessoas para serem batizadas na oração em línguas e tal. Então isso era muito novo e as pessoas, ninguém queria o pastor. E lembra da igrejinha que eu fui, que eu tive a experiência com Deus? Eu conversei com a pastora e ela aceitou, porque ela tinha uma profecia que viria um homem de muito longe para trazer um avivamento para a igreja dela. E quando eu falei para ela, é esse o homem que vai trazer o avivamento para a nossa igreja. E realmente
quando ele veio, ele trouxe assim um avivamento para dentro da igreja. E eu fui ministrada a primeira vez por essa pessoa e eu fiquei 3 dias sem dormir e só falava de Jesus. Porque o meu espírito ele foi ativado pelo poder de Deus, então eu via assim, tudo era novo. Eu só falava de Jesus, eu só queria Jesus, eu só lia a Bíblia, eu via tudo era diferente, sabe? Para mim parece que eu estava vivendo em outro mundo, só que tinha algo muito, muito estranho, que eu achava estranho, que eu não sentia falta da minha família, eu não sentia falta dos meus filhos, eu não sentia falta de nada, não tinha vontade nem de comer. Meu alimento era uma plenitude com Cristo. E eu só queria ler a Bíblia, até o fogão, tudo era lindo, tudo era, tipo, parecia que eu estava assim, em outro mundo, sabe? E eu achava estranho isso, eu disse, meu Deus, mas por que eu não sinto falta de ninguém? E aí eu perguntei pro pastor nesse tempo, disse, por que eu tô assim? Aí ele falou assim, é normal, isso é normal, porque o seu espírito foi ativado. Mas eu preciso dormir, eu não conseguia. É como se eu tivesse tomado um energético que eu estava acelerada, sabe? Que eu estava querendo falar de Deus para todo mundo na rua, assim. Para mim é como se eu tivesse encontrado algo tão valioso que eu queria passar para as pessoas, mas eu só estava dentro de mim. E aí, quando foi no 3º dia, que meu corpo já não aguentava mais, e aí eu dormi, eu deitei assim e falei assim, Espírito Santo, eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Aí eu olhei do lado da minha cama, eu vi como se fosse um ser brilhante assim. Eu achava que era um anjo, né? Agora eu sei que era o Espírito Santo, assim. Ele brilhava no formato de uma pessoa, assim, do lado da minha cama, assim. Aí eu olhei assim, aí vi aquilo, digo, ai, que bom que você está aqui. E dormi, né? Foi muito real aqui. E a partir daí, eu fiquei muito, muito apaixonada pelo ministério. Só que, assim, você está num ambiente religioso, em que nada acontece. Hoje, quando é no outro dia que você é ativado com o Espírito, você começa a orar pelas pessoas, as pessoas começam a ser curadas, você tem algo de ouvir o coração das pessoas, sentir a dor das pessoas, então tudo isso foi ativado, sabe? Só que eu não sabia lidar. Tudo muito sensível. E aí foi quando eu pedi para o Espírito Santo, eu disse assim que eu queria fazer parte desse ministério, que nesse tempo era um ministério que ensinava as pessoas a serem ativadas, ativar ministério, ativar pessoas que queriam ser, como orar pelas pessoas serem curadas, como batizar as pessoas. Ministério, pessoas que queriam ser usadas por Deus. Eu disse, eu quero isso, eu quero ajudar as pessoas a serem. Aí eu passei uns 3 meses, eu estava esperando os 3 meses e orando e pedindo para o Espírito Santo, porque eu pedi para o pastor, eu quero fazer parte do ministério. Só que esse ministério era um ministério de treinamento que só tinham 4 homens no Brasil, era o pastor e mais 4 discípulos. Aí eu comecei a pedir, aí ele falou assim para mim, não sou eu que escolho, é o Espírito Santo que escolhe. Eu vou conversar com ele e depois eu falo para você o que ele falou, que eu não tinha essa intimidade de ouvir o Espírito Santo e tal. Eu disse, meu Deus, fale com ele lá. Então, eu preciso de intermediário, né? E é engraçado que da onde a gente veio, realmente é ensinado pra gente que precisa desse intermediário, que a gente não consegue chegar até Deus, não tem esse relacionamento, ouvir a Deus. É engraçado. E aí, passaram-se 3 meses e depois ele me deu a resposta, disse que o Espírito Santo tinha me convidado. Nesse tempo eu era casada ainda. E aí ele foi na minha cidade, foi conversar com o meu ex-marido, né? Se ele permitia que eu entrasse no ministério. Porque se ele não permitisse, eu não poderia entrar. Tinha que ser tudo alinhado. E a partir desse momento eu comecei a participar desse ministério. Eu era a primeira mulher do ministério. Depois que eu passar do tempo, entrou o meu filho, Jorginho, que ele tinha 11 anos, e nós éramos 30... Jorginho entrou nesse ministério, 11 anos de idade. Que o ministério era Guerreiros do Espírito, que a gente viajava para ministrar e ativar em pessoas. Quando teve a primeira... Então, esse ministério,
O pastor que ele era, foi ensinado tudo pelo Wagner. Tudo que ele aprendeu foi o Wagner que ensinou para ele. Esse pastor que foi na cidade ativar e era meio que discípulo do Wagner. Isso, ele aprendeu tudo com ele, mas já tinha saído do ministério, assim, ele foi ensinado pelo Wagner. Tanto que ele falava pra gente, esse pastor vai ter uma conferência do Piauí e vocês têm que ir receber dele. Isso faz uns 13 anos atrás, e todo mundo queria ir no Piauí. Aí justamente quem morava perto do Piauí era eu. De todos dos ministérios, a única pessoa que foi na conferência com o Wagner fui eu. Do Piauí. Lá no Piauí. Tinha um casamento na cidade que era da sobrinha de uma tia minha. Eu não iria para lá se nesse tempo meu esposo deixasse, eu não ia. Mas como ela estava lá, aí eu fiquei na casa dela e ainda fui fazer o cabelo de algumas pessoas do casamento. E eles me levaram para a conferência. Foi aí que eu conheci o Wagner. Um apóstolo lá. Há uns 13 anos atrás, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu vi o Wagner, que era o Wagner Brook nesse tempo, né? Eu conheci a Ana, que ela estava grávida do Natan. Natan não, do Isaac. O Natan já era pequenininho. E aí foi algo muito, muito poderoso a conferência. Teve muitas... O apóstolo profetizou muito sobre as pessoas irem para as nações. Eu não lembro direito tudo o que aconteceu, mas foi muito. Aí ele já começou a falar sobre a questão de falar com Deus, de pai, do relacionamento. Já estava começando a ministrar sobre isso, sabe? E eu voltei completamente enlouquecida para Belém. Eu não conseguia mais falar nem em português, eu só falava em língua. Porque foi um fogo do Espírito ali. E o pessoal falou, fale tudo o que aconteceu sobre a conferência. Eu não conseguia, eu só orava em línguas. O meu corpo pegava fogo, assim. Eu dizia assim, meu Deus, olha, eu estou falando e o meu corpo está pegando fogo, assim. E aí foi uma experiência, foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, em conferência, que foi com o Wagner, né? Aí voltei e nós continuamos no ministério e aí começaram as curas, a gente saía para ministrar em pessoas, em ministérios e nós viajamos um tempo para receber, que nesse tempo era a impartição, né? Você vai falar nós, mas era com o Jorginho, né? Não, nós do ministério. O ministério. É, o ministério, porque como nós éramos como se fossem obreiros dele, assim, então quando tinha ministração em tal cidade, nós íamos para a cidade para ajudar a segurar, para ajudar a ministrar a cura. Era assim que a gente, como se fosse obreiro. Então nós éramos no Brasil 33 pessoas. Depois foi entrando outras pessoas para serem treinadas. Aí começaram. Só que nesse meio tempo, eu comecei a envolver as minhas amigas, né? Que tem a Jaira, a Jaira não era desse tempo, mas tinha outras meninas, que era a Luciana, a Cristiane, tudo, então a gente se reunia para orar. E aí foi ativado, como elas foram batizadas, e ativado o espírito delas também pelo poder de Deus, elas começaram a desenvolver profecias, então era pó de ouro, a gente se encontrava numa casa, a gente orava só para buscar o poder de Deus, porque aquilo era muito novo para a gente, era tudo em realidade que a gente tinha, que Deus estava ali, que os anjos estavam ali, porque a gente não tinha uma realidade de um relacionamento, mas o nosso relacionamento era com o poder de Deus, né? E tentar ouvir a voz do Espírito Santo audivelmente, que às vezes nem era o Espírito, era a nossa própria alma. E aí começou a profetizar, ela começou a falar, eu vejo você no mapa do Brasil, você viajando para vários lugares. E eu disse, meu Deus, como assim? Aí depois começaram as viagens. Aí nós começamos a viajar para lugares, para ministrar em pessoas, ministrar em ministérios. Então isso aconteceu já era minha rotina, né? E aí, quando chegou um tempo, o pastor, que era meu pastor desse tempo, foi pelo Espírito Santo, que era para desligar todo mundo. Que todo mundo foi treinado, tinha que seguir para o seu ministério.
E aí nós fomos desligados, eu, o Jorginho e todas as pessoas que faziam parte do ministério, que era o tempo da gente seguir, a gente treinou e pra gente ir. Só que eu era tão envolvida no ministério que aquilo era a minha vida. Era tudo pra mim aquilo. Quando eu saí do ministério eu fiquei meio perdida, porque e agora, pra onde eu vou? Aí eu caminhei um tempo com um outro pastor que era do Rio Grande do Sul, mas só que ele não tem relacionamento. E aí eu fui para várias igrejas, né? Então nesse tempo eu fui para várias igrejas. Voltei para minha igreja, mas não tinha a mesma coisa. As pessoas não me aceitavam, porque eu era louca, né? A louca que fazia as pessoas cair, que orava em línguas e profecia, então tudo aquilo era um fogo estranho para a igreja. Sim. Então veio a rejeição. Sim. As pessoas me rejeitavam, porque ela só fala em Jesus, porque a gente vivia algo muito sobrenatural, sobre as curas, sobre as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, só aquilo já era uma rotina, já era comum para a gente. E você se enquadra de novo dentro de um sistema, não encaixa mais. E aí eu comecei a procurar lugares para ficar. Fiquei um tempo numa igrejinha lá, que é a igreja que é a primeira que eu me congreguei, mas também não me encaixei. E aí eu fui para uma outra igreja, que é a pastora Carol, que o ministério era, o nome do ministério é Pão, Fogo e Unção. Então tinha uma manifestação muito do poder de Deus, a gente era livre, né? Mas também meio confuso, né? Sim. Você não tem um direcionamento ali, cada um faz uma coisa, não tem uma unidade, sim, né? Então, você fica meio que perdido. Então, você sai de um lugar, vai para outro que tem outra doutrina. E depois tinha uma outra doutrina porque foi assim, primeiro era o poder de Deus. Depois eu fui para outro ministério que era um ministério profético, que fala muito sobre oferta do cordeiro e tal. E depois eu fui para um outro ministério que se chamava Ouvir e Crer, que o ministério da doutrina era oração em línguas. Então tudo era oração em línguas, Você tinha oração em línguas para você tirar o lixo que tem em você, não sei o que. Então o ministério era baseado em oração em línguas. E eu fiquei meio confusa, eu disse, agora o que é que eu faço? Eu não quero mais ouvir ninguém. Eu não quero mais ouvir ninguém, porque um fala que é desse jeito, outro fala que tem que ser do profético, ver anjo, ver isso aqui, e outro fala que é só oração em línguas. Eu não quero mais ouvir ninguém. Nessa época a senhora já era consagrada pastora? Já tinha sido consagrada no ministério. Se consagrou no primeiro? No primeiro. No Ministério dos Guerreiros, foi lá que me consagraram, mas eu nunca exerci. Sim, exerci assim, mas nunca fui. Quando eu fui para o Ministério do Ouvir e Crer, que era essa igreja lá do Pão, Fogo e Unção, eu era pastora auxiliar, né? Ministrava algumas vezes a palavra e tudo, mas o meu negócio era orar pelas pessoas, as pessoas ficarem curadas e ministrar o ministério das pessoas, ativar as pessoas, isso que eu gostava, né? E aí, só que aí nesse tempo a gente... Você parou de ouvir tudo. Porque o que acontece? Eu ouvia muitas ministrações do Wagner. Só que aí foi o tempo que ele sumiu. No meio que a senhora estava indo de tudo isso, a senhora estava ouvindo Wagner. Porque quando eu fui na conferência com o Wagner, logo no começo, depois ele parou com tudo. E aí quando eu estava lá no Ouvir e Crer, que eu estava naquela confusão minha, digo, e agora, o que eu faço? Foi quando ele começou a voltar. Aí eu comecei a ouvir de novo ele e aí eu comecei a colocar lá na igreja os vídeos, as coisas. Meu Deus, é isso que eu quero. E o Wagner teve uma ministração lá em Belém. Ele voltou lá, já não ministrava o poder. Ele já não ministrava o poder. Eu disse, meu Deus, mas ele nem vai ministrar o poder aqui. Será que foi na mesma época que ele foi lá na igreja onde que eu me congregava? No Dene. Foi numa escola que ele foi. Ah, foi a escola que a gente levou ele com o Rafa, mesmo, então. Isso mesmo. Mas eu já conheci ele antes, ele tinha ido em Belém. E foi quando a gente levou ele com o Rafa, né? Aí a senhora foi lá.
que ele foi. Aí eu conversando com ele. A senhora foi nesse dia? Olha só. Ai, meu Deus, pastora Cris. E vocês não se encontraram lá. Meu Deus, é engraçado isso que a gente é de Belém, eu, ela, a Jaira, né? Só que a gente não se encontrou, a gente não se encontrava, Encontrar não aqui se em conhecia. Florianópolis. A gente veio estabelecer esse laço de amizade Porque aqui. quem me convidou foi o Rafael. Olha só, O Rafael que me gente, convidou. Rafael. Wagner vai estar aqui. Ai, que Entendeu? legal. E aí eu fui, eu e o Igor e o Felipe nesse tempo. E a Patrícia, uma amiga minha também, que foi junto. O Igor? Não, o Igor França, que veio agora na conferência. Aí eu conversando com ele, disse, eu não quero mais. Por que que porque, agora uma questão que me veio à lembrança, por que que eu não queria mais ouvir ninguém? Porque existia dentro de mim uma coisa havia uma confusão, porque existia o poder, existia a unção, existia só que o caráter não era compatível, coisas dentro de mim que não eram compatíveis. Tinha falta de perdão, tinha muita ira, tinha mutas coisas ruins dentro de mim. A questão que a senhora falou ali dos filhos, Da família. por exemplo, da família, né? Isso me pegou muito. Sim. Que ela estava muito entregue ao ministério, que quando ela saiu até se perdeu. Só que onde que estão os filhos? Onde que ficava a família? Então, aqui no Ministério de Estado, você cuide das coisas de Deus, que Deus cuida da tua família. Porque você é muito cobrado no Ministério, você tem que estar lá dentro, você tem que estar todo o tempo, né? Só que aí eu tinha um casamento, né? E aí, só que eu não, meu ex-marido, ele não ia, ele não gostava. Mas eu ia buscar, disse, não, mas eu vou ir levar as crianças, mas ele não ia, não era. E nesse tempo também ele não queria, né? Ele achava estranho e tal, toda aquela loucura, porque eu fiquei completamente enlouquecida, né? Tanto de que eles chegavam assim da sala, eu estava lá prostrada orando em línguas. Eu passava a manhã, às vezes, orando em línguas, e orando, e chorando, e me prostrando. Então, os meus filhos já estavam acostumados, ela é assim mesmo. Ela é louca assim mesmo, tipo, ela é a louca da família, né? Porque... E muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, muitas curas fora, assim, onde eu chegava, na rua. Eu queria orar pelas pessoas para serem curadas, elas eram curadas. Eu orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Muitas coisas maravilhosas aconteciam. Então, era um mundo completamente diferente do mundo que eu vivia. É como se eu saísse de um lugar que não faz nada e aqui, de repente, o poder de Deus vem e tu pode fazer várias coisas para Deus, entendeu? É como se vivesse em atos mesmo. Você não é nada, depois só que o que acontece? Por causa da falta do caráter, né, do ser humano mesmo, eu percebi que aquele poder, você podia manipular as pessoas com o poder. Porque quando as pessoas vinham para orar comigo, por exemplo, a minha mãe falou, ora em fulano, ora, as pessoas vinham para eu orar. Só que era como se gerasse uma idolatria, sabe? E você é colocado como se fosse, não pudesse errar. Você não pode errar, porque você é de Deus, então qualquer coisa. E aí eu fiquei meio assustada, assim, meu Deus, as pessoas acham que eu não tenho pecado, ou que eu sou perfeita. Então, eles me olhavam, né? E a questão que eu percebi, que com aquele poder, eu podia manipular as pessoas. E é isso que acontece com muitas pessoas que usam o poder de Deus para ganhar dinheiro. Porque você recebe presente, você recebe ofertas. E aí eu disse, eu vou abrir mão disso, porque é uma coisa meio que não é compatível, é como se fosse uma troca. Você ora por mim, eu te dou algo, sabe? É uma coisa assim que foi mexendo no meu interior e eu tive... Jesus falou comigo, uma experiência, falou assim mesmo, muitos virão a mim. Até hoje, quando eu falo isso, me toca muito. Que muitos virão a mim e vão dizer que curaram, que fizeram maravilhas, que profetizaram, que fizeram milagres e tudo. Mas eu vou dizer que nem vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu disse, eu não quero mais a unção, eu não quero mais o poder. Eu não quero, se dentro de mim há coisas ainda que é sujo, que não é compatível com a tua unção, eu não quero mais. E eu comecei a rejeitar a unção. Eu não queria mais.
bloqueei essa parte da unção. Foi quando eu conheci o Wagner e falei para ele, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero ouvir ninguém mais, eu quero ouvir só Deus, eu quero ouvir só Ele. E aí o Wagner falou assim, você não precisa, irmã, você não precisa rejeitar a unção. Você não experimentou nada ainda, mas você não precisa rejeitar a unção. Aí eu fiquei pensando assim, mas e aí, como é que a gente faz com tudo isso que está dentro? Como que te faz tudo isso, né? E aí continuei ainda lá no ministério, aí comecei a falar para as pessoas da minha igreja sobre a questão do amor, sobre a questão de Deus como um pai, né? A paternidade, tudo isso que foi me encher do meu coração. Só que aí muitos não entenderam a forma e eu fui como se fosse rejeitado. Sim, porque como eu fazia parte de um ministério, não podia misturar com a doutrina de outro ministério. E aí foi quando eu saí do ministério e fiquei, aí ia para um lugar, ia para um outro. Foi quando Deus eu vim numa ministração aqui. Um dia eu vim visitar, fui para São Paulo e cheguei, vim aqui, fiquei um dia. E aí depois passou 3 meses depois, a gente tinha só um grupo de mulheres que a gente orava junto, né? Que lá não tinha doutrina, né? Era o Espírito Santo que dirigia as mulheres. Que foi quando eu conheci a Jaira, que ele era da mesma igreja também, né? Que acabei, quando nós saímos da quadrangular, eu acabei levando ela comigo lá para essa igreja que era Pão, Fogo e Unção, entendeu? Aí ela foi comigo para lá, né? Ela é mais um monte de gente da igreja que foi tudo. Pastora, né? Ela arrastou As ovelhinhas. as ovelhinhas dela. E aí nós fomos todos para essa igreja e de lá foi quando eu vim para cá e vim para passar 15 dias aqui e até hoje estou morando aqui. Meu Deus. Aqui o Senhor nos trouxe para um tratamento realmente do caráter, para discernir essa questão. E muito tempo ainda eu fiquei resistindo, né? E aí, há pouco tempo, eu questionei com o pai, disse assim, Senhor, por que tu me escolheu, Senhor? Mas tinha que ser eu, porque na minha juventude eu era a ovelha negra da família. Eu era a pior da minha família, né? É a que dava mais trabalho, né, e tudo. E o Senhor me respondeu isso, porque eu tinha muitas dúvidas. Mas o que o Senhor viu? Eu não era nada, e agora o Senhor me faz como quer que seja sua filha, conhecer o sobrenatural e tudo. E quando eu comecei a questão do poder de Deus, eu comecei a assistir muitos vídeos de avivalista, de Kathryn Kuhlman, de Benny Hinn. Então eu adorava ouvir as histórias dos homens de Deus, dos homens da fé, os livros, tal, do poder de Deus. Então eu me alimentava muito sobre isso. E tem um dos homens de Deus que eu gosto muito, que é do William Branham, que foi um homem muito usado por Deus, assim, e a história dele é muito linda, que ele foi tirado do meio do fogo, né, que um incêndio que teve, e aí ele foi tirado de lá. E a história dele fala que ele foi tirado como um tição, ele foi tirado, né, e foi colocado um homem muito poderoso em Deus. E aí eu falei assim, nossa, Deus livrou ele da morte desde pequeno, né? Aí o Senhor falou para mim assim, você também foi tirada do fogo. E eu disse, como assim? Aí ele disse, pergunte para sua mãe. E aí eu fui perguntar para minha mãe que eu fui tirada do fogo. Foi quando eu tinha 3 anos de idade que eu sofri um acidente de queimadura. Eu estava no meio do fogo, né? Lá em casa a gente dormia em redes, e aí tinha um mosquiteiro, né? E pegou fogo, lamparina, uma situação lá com meu irmão, a lamparina aí pegou fogo e eu estava dormindo. E aí o fogo pegou toda a rede, então eu estava no meio do fogo. E a rede, a criança fica no fundo. Isso. E aí a minha mãe, literalmente eu lembro dessa cena, o meu avô apagando o fogo e a minha mãe me tirando do meio do fogo. Ela disse, sorte que eu estava só com uma roupinha que não deu para pegar, senão ia pegar todo mundo. Aí queimou meus braços, queimou minha barriga, queimou meu rosto, queimou até algumas marcas. Não fiquei com marcas, né? Sim. E aí eu perguntei para minha mãe como foi. Ela disse que quando ela me tomou, ela saiu no vento comigo com as queimaduras,
né, exposta, né, sem roupa, exposta, desesperada. E aí chegou no hospital, os médicos ficaram de minutos e minutos aplicando injeção em mim, porque eu tinha um tempo de vida. Por causa que, como saiu no tempo, para não pegar, eu acho que é tétano, alguma coisa assim, bactéria. Porque saiu para não inflamar, né? Provavelmente abriu e ficou exposto. E foi direto no vento, né? E aí ela disse que ela não sabia, né? Inocente, ela veio do interior, não sabia por quê. Assim, olha, até tal hora, eu fiz 3 cirurgias de raspagem. Para tirar 3 anos de idade, para poder tirar as peles, né? Nossa, graças a Deus que eu não lembro. Eu disse, ai meu Deus, devo ter... E aí, eu lembro de algumas coisas, com 3 anos eu lembro. E aí, só que quando ela saiu de lá, o médico falou que eu estava correndo risco de vida, né? E aí ela pegou uma roupa minha e ela disse que ia voltar em casa para pegar documento, alguma coisa assim. E ela disse que quando ela, no meio do caminho tinha uma igreja, e ela parou no meio do caminho, pediu pro taxista deixar ela lá na igreja. Ela entrou e me entregou pro Senhor. Entregou a minha vida para Deus. Meu Deus. Disse que eu era dele. Ai, que bem. E aí o Senhor me disse que eu era dele. E aí era para eu ficar 6 meses internada. Ela disse que eu não fiquei nem 2 meses. E quando ela chegou à noite, eu já não tinha mais risco de vida, né? Que o Senhor me tirou todos. E aí o Senhor me falou nessa experiência que eu tive com o Senhor. Ele falou assim, você também foi tirado do fogo, né? E do fogo para o fogo do Espírito, para ser usada pelo fogo do Espírito de Deus. E aí eu fiquei de Senhor. É só o Senhor que escolhe a gente não sabe do nosso propósito, das crianças que a gente consagra, né? E desde o ventre, assim, eu sempre consagrei meus filhos ao Senhor, todos eles. E essa é uma prática que a gente faz, que a gente não sabe a importância que tem de estar entregando nossos filhos o propósito dele. Uma consciência. A gente só faz, eu entrego nas mãos do Senhor os meus filhos. Mas o propósito. Muita gente não tem consciência disso, né? E aí estamos aqui, né, para fazer a obra de Deus, escolhidos pelo Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas, assim, grandes coisas. Eu tive uma experiência muito forte, faz um tempo atrás, sobre cura. Muitas pessoas com câncer, quando a gente ora, e as pessoas são curadas, mas teve uma experiência. Eu sempre ia para os hospitais para ficar com as pessoas da minha família, só que a minha mãe dizia, olha, mas vai para o hospital, mas não vai ficar andando nas enfermarias. Porque como estava o dom muito ativado, eu queria orar por todo mundo, né? Então, eu vou para o hospital, eu vou dormir, eu me dispunha aí. Quer ver todo mundo ali curado. E aí minha irmã ficou internada. E aí eu deixava ela um pouquinho lá e ia nas enfermarias orar pelas pessoas. E aí teve uma senhora, que ela estava para fazer uma cirurgia de retirada de um câncer no intestino, que era como se fosse uma laranja. E aí eu cheguei com ela, ela falou, qual é o seu desejo? Só que eu queria orar para todo mundo ser batizado em línguas, né? Todo mundo tinha. Aí ela falou assim, ela era da Assembleia, eu acho que ela tinha uns 70 anos, 60 e poucos anos. E ela falou assim, eu disse, qual é o seu sonho? E o Espírito falava comigo, né, assim, meu sonho é ser batizada com o Espírito Santo. E eu disse assim, então isso não é problema, a senhora vai ser batizada agora. E aí eu comecei a orar por ela. E na hora que a unção de Deus veio sobre ela, eu coloquei a mão, ela foi batizada em línguas. Mas na mesma hora que ela foi batizada em línguas, o Senhor dizia para eu falar para ela, você está sendo curada hoje. Aí passou um dia, né, fui para casa. No outro dia, era na segunda-feira, foi na quarta-feira eu voltei para ficar de novo com a minha irmã no hospital. Aí eu ia passando na porta do quarto dela, ela me chamou, irmã, vem aqui, eu tenho uma coisa para lhe falar. E aí disse assim, fale, irmã, você sabe o que aconteceu? Os médicos vieram aqui, ela ia ser operada no outro dia, já tinha feito os exames, estava sendo preparada para ser operada. E o médico, que era até argentino, assim, olhou os exames e perguntou para ela, não possível, quem retirou? Tinha desaparecido o câncer.
E aí ela disse, foi o meu Jesus que tirou, que me operou. E eu vou testemunhar isso lá na minha igreja. E foi curada e foi batizada com o Espírito Santo. Foi uma cura assim, maravilhosa. Assim, eu saí assim, digo, Senhor, tu és incrível. Porque até eu me assustava também com as curas, né? Eu andava na rua e as pessoas, às vezes, perto do pronto-socorro, sentia as pessoas estavam com machucado. Eu chegava, posso orar por você? Só orava e ia embora. E a pessoa, sumiu a dor. Eu me assustava, eu fazia meio com medo, mas aí foi me dando coragem depois de fazer, né? As orações sobre as pessoas. E durante esse tempo, assim, o Senhor tem nos dado o privilégio de serem colaboradores da obra dele, com ele, fazendo grandes coisas. E são tantas testemunhas assim que é só agradecer e o privilégio, né, de estar aqui nesse tempo também. E assim, tanto aqui em Florianópolis para esse tratamento no nosso caráter e alinhar a questão do poder de Deus com o caráter, que a gente tem aprendido que dá mais testemunho no espiritual, não é você ter o poder, você fazer curas, mas sim o seu caráter diante de Deus. Porque naquele grande dia, eu quero que seja o dia que Ele me conheça. Porque imagina, você prega, você cura pessoas, né, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Você é usado, você fala de Jesus para todo mundo. E chegar naquele grande dia, o Senhor disser que não te conhece. Dizer que não te conhece. Que absurdo, né? Como é que... Eu digo, não, Senhor. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam confusas no seu chamado por causa do caráter. Sim. Né? E não sabe como tratar, não sabe que existe um relacionamento. Não é só ler a Bíblia, orar e jejuar. Claro que o relacionamento em realidade, como a gente, exato, que a gente fala, né? Tudo é importante, né? O poder de Deus é importante. Falar em línguas, É a oração. importante, são as ferramentas que nós entendemos Só que aí tem algo além disso, muito né, além. que completa tudo. Isso que o Wagner falou, que isso é só uma amostra grátis. É só uma amostra grátis do que você pode alcançar, que é o teu relacionamento em realidade com Cristo. E nós estamos nesse tempo de relacionamento para agradar o coração dele, assim como Jesus, mesmo com tanto poder, ele poderia fazer várias coisas, mas ele sempre era dependente de Deus, em tudo que ele fazia, em tudo que ele fala. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, né? E eu só falo o que eu ouço meu pai falar. É um relacionamento. E é isso. E, pastora Cris, é diferente do viver, porque aí você veio, mudou, aprendeu com o Wagner sobre o relacionamento, né? E agora juntou o relacionamento, a mudança do caráter, os ensinos ali de Jesus, né? Para sua vida, o relacionamento com você e ele e o poder. É diferente do que tu vivia? Muito diferente, porque agora tem mais uma responsabilidade sobre tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai falar, não levado pelo vento, porque eu fui levada pelo vento. Não tinha uma responsabilidade, assim, tudo era muito eufórico, andei muito buscando, por causa das doutrinas, andei muito buscando em homens de Deus, homens maravilhosos, aprendemos com Benihim, com Andres Bisoni, nesse meio tempo, assim, o Senhor nos deu o privilégio de ser ministrado por muitos homens de Deus, né? Como Andres Bisoni, como Heidi Baker, né? Buscar conhecimento, até com Miles Mouro também, tive o privilégio de estar junto, né? E muitos homens de Deus, né? Das ministrações que foi eu e meu filho, que era o desejo do meu coração, porque quando eu lia o Bom Dia Espírito Santo há 10 anos atrás, eu dizia, ai meu Deus, eu intencionava, assim, um dia eu ainda vou ver esse homem. O Benihim. Uhum. Você foi numa ministração dele? Sim. Aí foi em Campinas, eu ainda vou ver. E a gente participava do ministério ainda, então a gente intencionava que aquilo acontecia, por causa da intenção no nosso coração, né? E aí, meio muitas pessoas, mais de 5 mil pessoas numa igreja, e nós estávamos na arquibancada, e de um jeito do nada, não sei, a gente já estava lá no palco e ele nos ministrou, eu e o meu filho. Primeiro foi eu e uma amiga e depois foi só o Jorginho, né?
Eu olhava assim para ele e dizia, Senhor, se não for a tua unção, ele não é nada, Senhor. Porque ela é uma idolatria. A pessoa idolatra, assim, nossa, Benihim. Não, homem de Deus, tudo. Só que, Senhor, olhava assim, Senhor, mas se não for a tua unção, é como eu, né? E assim, às vezes as pessoas olham para a gente e querem idolatrar, porque tem o poder de Deus e tudo. Todos nós podemos ter o poder de Deus, né? E Deus tem que ser simples como Cristo foi, simples. E aí, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Muitas curas, o Senhor nos deu a oportunidade de ir para muitos lugares, ministrar em muitas igrejas. Mas tem que ter um tempo de cuidar do caráter, que é o mais importante, né? Porque é isso que vai fazer você ter um relacionamento com Deus, e eu creio que é a unção do coração mesmo, porque faz a tua salvação, né? Porque que adianta, a Bíblia fala, ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, né? Então, nesse tempo. Aí mudou, né? Mudou. De todas as coisas que a senhora viveu, de todas as experiências, que são muitas, né? De tudo isso, qual foi a mais marcante para a senhora? Ai, são tantas. Ai, não sei, são muitas experiências, mas de todas, a que mais me impactou da questão do poder de Deus foi quando eu fiquei esses 3 dias sem conseguir dormir. Até hoje eu oro ao Senhor, quando a gente tem essa caixinha de experiências, né? Sim. Quando eu me sinto assim, meio fraco com o Senhor, eu vou lá na minha caixinha de experiência com o Senhor, e essa é uma das experiências que eu mais amo de ter. Foi quando eu era plena e não sentia falta de nada e de ninguém. Porque você é preenchida, que você não sente falta, até egoísmo. Por exemplo, será que eu estou sendo egoísta? Eu não sinto falta dos meus filhos, eu não sinto falta da minha família, eu não sinto falta de comer, eu não sinto falta de roupa, eu não sinto nada, porque é uma plenitude do amor dele, que você lembra das pessoas, mostra que ele te preenche tanto, que você não sente falta de nada. Suficiente, não tem nada que te supra, é inexplicável, sabe? Você está tão cheia dele e ao mesmo tempo você está tão preenchido que você quer transbordar para o outro aquela alegria. Eu dizia que é como se te desse um bolo e só você comendo para você saber o que é. Tá dentro, é algo. Essa é uma das experiências assim do amor de Deus, assim que eu falo, Senhor, eu quero sentir isso de novo. Só que aí tem outras responsabilidades, né? Tem uns filhos, porque se eu deixasse, eu não saía do quarto, eu ficava lá com ele, entendeu? Essa é uma das experiências mais maravilhosas de todas que eu tive. Pode ser da cura, do poder de Deus, já vi tantas coisas acontecer, mas essa é a que mais mexe no meu coração. É o amor dele. Sim, a plenitude do amor dele. É algo que é só tu e ele, não tem mais, não tem nada, não tem roupa, não tem profissão, não tem dinheiro, não tem nada no mundo que consiga preencher esse amor. Uau. E pastora Cris, o que a senhora deixa de ensino para quem está nos ouvindo, né? Quem tira um momento ali da sua vida, da sua rotina e que está vivendo talvez assim, tipo... gostaria, né, de viver uma experiência com Deus, não sabe como, ou alguém que está meio confuso, de meu Deus, o que é que eu estou vivendo, ou Confusamente. Que minha mente está confusa, porque existe muitas pessoas confusas, né? A voz de Deus, como assim? Isso não é o poder de Deus, esse negócio do povo cair no chão, esse negócio de óleo, de diamante. A gente teve a nossa conferência, né, e apareceu ali pedras preciosas, e eu já vi tantas pessoas desacreditadas de que Deus ele pode nos surpreender, né, com essas maravilhas, o pó de ouro. Existe a manifestação do sobrenatural, né? Isso. O que você deixa assim de ensino, né? Você que já viveu tantas coisas, acredito que é ungida já para nos deixar esses ensinos, né? O que você falaria para essas pessoas? O que eu aprendi durante todo esse tempo, uma das coisas mais poderosas que tem é a intenção do nosso coração.
É isso que movimenta o mundo espiritual, né? E quando eu era do mundo, eu sabia que eu era diferente. É como se eu vivesse só eu nesse mundo. Será que as pessoas veem dessa forma? A gente sente que a gente é diferente. E eu já tinha uma questão da intenção no meu coração, né? Quando eu era do ministério, o outro ministério lá, o meu pastor falava assim mesmo. Eu até entendi errado, sabe? Ele dizia assim para mim: você é perigosa, porque tudo que você intenciona, o Pai faz tudo para acontecer. Só que eu não entendia, né? E às vezes a gente faz as coisas com uma boa intenção, só que o método é errado, né? E essa responsabilidade que nós temos de intencionar algo, a gente pode influenciar as pessoas e influenciar de uma forma errada. Por isso que o relacionamento com Deus, e ter certeza que é Deus que fala, pedir para que Deus fale de uma forma, eu sempre falo: Senhor, fala comigo de uma forma que eu possa entender, porque há uma responsabilidade em suas mãos pelas vidas, né? E do jeito que você faz, por exemplo, quando a Jaira e o Beto vieram para cá, eu era impulsionada a estar sempre perto deles para eles vir para cá, mas depois eu fiquei pensando: meu Deus, será o que é que eu fiz? Né? Hoje eu vejo que foi o próprio Espírito que conduziu a estar conduzindo eles para virem para cá, porque você está influenciando eles para o sobrenatural, para algo que você está vivendo. Mas às vezes a pessoa não está na mesma frequência, ela não está no mesmo nível, ela não vai entender. E você só tem que ter paciência, né? Paciência para que o Espírito de Deus te conduza de uma forma correta para poder estar falando para as pessoas. Eu acho que essa é uma do cuidado que a gente tem e que eu tenho aprendido muito com o nosso apóstolo, né? Com o Wagner, dessa frequência de fazer aquilo, ouvir o que Deus tem para falar para a pessoa. Porque senão você vai acabar induzindo ela ao erro, né? E a responsabilidade está toda nas nossas mãos, né? Isso eu acho. E se alguém está vivendo algo do sobrenatural, como eu digo, se eu não cair, eu me jogo nos braços do Senhor, tenho um tempo com Ele, converse. E se você está num meio em que o teu espírito sabe que tem algo mais, procure ajuda. Procure alguém que possa lhe orientar. Procure alguém que possa ter mais experiência para você aprender sobre isso, porque muitas vezes o ambiente sufoca o ministério das pessoas. E se você está num lugar em que as pessoas acham que é fogo estranho e você tem certeza que é o Espírito Santo, procure alguém com experiência. Alguém que possa ensinar, orientar e que o Espírito Santo vai colocar pessoas certas no seu caminho. Porque durante a minha caminhada, muitas pessoas me ajudaram no caminho para chegar até aqui. E eu busquei buscar referências de pessoas que já viveram muito do sobrenatural. Muitos homens de Deus, os avivalistas, eles passaram por muitas dificuldades. Mas quantas e milhares de pessoas eles foram ativadas no reino, foram avivadas para o novo tempo, foram curadas e restauradas. Então, buscar aprender, sabe? Essa fome, essa sede que a gente tem, que tem algo mais, é aquilo que a palavra fala, né? Buscar em conhecer o Senhor. Porque nós limitamos Deus, achando que Ele pode fazer até aqui. E aí, quando a gente chega aqui, a gente vê que tem um mar, né, ainda de coisa. Então, nós limitamos Deus, achamos que Deus não faz assim, não faz assado. Deus é assim, Deus é assado. Quem somos nós para dizer como é que é Deus? Nós ensinamos Deus como é que faz as coisas, né? Ele faz do jeito... Colocar através das nossas próprias doutrinas. Não Deus faz dessa forma, Ele faz do jeito que Ele quiser, Ele é Deus, né? Só nós temos que buscar a palavra, saber, porque o Senhor, Ele sempre confirma da sua palavra. Tudo que nós perguntamos para Deus, Ele vai confirmar a sua palavra. E eu sempre peço, Senhor, fala do jeito que eu possa entender, me mostra a tua palavra, e o Senhor mostra a tua palavra. O Senhor mostra em sonhos, o Senhor te dá experiências, e que os nossos olhos se abram para algo, que
O sobrenatural está dentro da Bíblia. Sim. Você olha ali, é anjo, é mar se abrindo, é tanta coisa sobrenatural. E como uma pessoa pode dizer que não há mais isso, que cessou os milagres? Está recheado. Não muda, e Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio dessa forma. E é isso que eu deixo de ensino, que intencione o seu coração, que o Senhor vai fazer, vai falar de uma forma. Se Ele não usar o natural, Ele vai usar o sobrenatural. Se Ele não usar o homem, Ele mesmo vai vir falar com você. E vai tirar todas as dúvidas. Em nome de Jesus. Eu que é uma honra estar aqui. Obrigada, pastora. Uma bênção. Faz uma oração pra gente, né? Abençoar a nossa vida. É uma honra ter uma pastora aqui conosco. Abençoar o pessoal que está em casa, também orar por eles, né? Que esse podcast ele possa chegar em inúmeras pessoas e famílias. Amém. Ai, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Honra e glória a Ti, Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai. E Tu nos escolheu, Senhor, para esse tempo. Mesmo em meio, Senhor, a tantas falhas, a tantas coisas que tem que ser tratado dentro de nós, Senhor. Que o Senhor nos dê o privilégio, Pai, de todos os dias ser cooperadores da Tua obra, Senhor. Ser participante da Tua obra, Senhor. E que o Senhor nos conduza em tudo que fizermos, Senhor. Nos conduz para que seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pai, eu oro, Pai, por essas mulheres, Senhor, que tiveram, Senhor, a iniciativa desse momento, Pai, de estar expondo, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual, Senhor, as Tuas maravilhas, Deus. E eu quero, Pai, que Tu alcance, Senhor, mais pessoas, Senhor, que estão com os seus ministérios travados, Pai, com a sua visão, Senhor, fechada, Pai. Eu quero que Tu derrame cura sobre o coração delas, que elas não estão loucas, Senhor. Algumas pensam que estão loucas. Como eu pensei um dia, Senhor, que me chamavam de louca. A louca que só fala de Jesus. Mas, Senhor, que o Teu amor, Senhor, a plenitude da Tua graça, Senhor, invada os corações, Senhor. Que através, Senhor, dessa oração, Senhor, elas sintam o Teu poder, Senhor, que elas sintam a Tua glória, que elas vejam a manifestação, Senhor, de anjos visitando, Senhor, a casa dela. Que o próprio Espírito Santo venha ao encontro delas e ensine com sabedoria e com discernimento, Pai. Que o Senhor coloque um espírito de ousadia, Deus, sobre a vida de cada uma pessoa, Senhor. E que o Seu ministério seja destravado, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Senhor. Que muitas pessoas sejam batizadas, Senhor, com o Teu Espírito, sejam cheias do Teu Espírito, Pai. Que sejam cheias, Senhor, da sabedoria do Teu Espírito, que a oração em línguas, Senhor, seja destravada, que é o desejo do coração dela, Pai. Que muitas vezes o sobrenatural é só orar em línguas, Senhor, mas é uma ferramenta maravilhosa que ativa o nosso espírito, Senhor, que abre o nosso espírito para o sobrenatural. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse ministério, Pai. Por tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, pela vida do apóstolo Wagner, Senhor. Pela vida, Senhor, de todos que estão aqui como família, Pai, para esse tempo de se relacionar contigo em realidade, para Te conhecer, Senhor, para que o lugar que nós estejamos, Senhor, a atmosfera mude, Senhor, que a Tua presença, Senhor, ela nos acompanhe, o Teu amor, Senhor, a plenitude do Teu amor nos preencha, Deus, em tudo que fizermos, Pai. Eu oro, Senhor, por cura, Senhor. Muitas pessoas sejam curadas, Senhor, de todas as suas mazelas emocionais e físicas, Senhor. Que sim, Senhor, as dores desapareçam, porque o Teu amor, Senhor, é a maior ferramenta, Deus. Que seja exterminado, Senhor, em nome de Jesus, toda dor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e que a plenitude, Senhor, do Teu amor invada cada lar, cada família, cada pessoa que está ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, um novo tempo sobre a sua vida.
Eu declaro uma nova unção, uma unção fresca sobre as vidas, Senhor, que estão ouvindo, Senhor. E que sua mente ela se abra para o novo de Deus, para esse novo tempo. Em nome de Jesus, que o avivamento e o arrependimento de almas venham sobre a sua casa, sua família, sobre o seu ministério. Em nome de Jesus, eu declaro amém. Glória a Deus, aleluia. Uau. Amém. Eita, obrigada. É forte, né? Para você que ficou com a gente até o final, muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção. E compartilhe, né, esse vídeo, mande para sua família, mande no grupo de WhatsApp, para amigos, esposa, marido, e enfim. Muito obrigada, Grazi, por esse momento também. Obrigada, pastora. E até a próxima. Até o próximo episódio. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.